Imagine uma chuva de 10 milímetros em uma hora. Na Amazônia, isso é um dia comum. Chove assim o tempo todo. Ninguém nem comenta. Faz parte da rotina de quem mora lá. Agora pega essa mesma chuva e leva para o Nordeste, para o semiárido, onde quase não chove. E essa mesma quantidade de água pode virar uma catástrofe. Pode alagar, pode causar estrago de verdade. É a mesma chuva, o mesmo número, mas dois mundos completamente diferentes. E essa diferença que parece irrelevante no primeiro momento foi exatamente o que me levou a uma descoberta que surpreendeu na minha pesquisa de mestrado. Uma coisa que muda a forma como a gente avalia os modelos de inteligência artificial que tenta detectar a chuva extrema, né, que é muito importante para depois a gente conseguir prever esses tipos de desastres. Eu vou contar um pouco mais sobre essa história. Meu nome é Gustavo Cassimiro, faço mestrado na Faculdade de Tecnologia na Unicamp, com orientação do professor Márcio Teixeira. E eu preciso ser honesto com você. Esse trabalho começou de um jeito e terminou de outro, bem diferente. No começo, eu estava fazendo o que praticamente todo mundo nessa área faz. Eu queria pegar o modelo de inteligência artificial para detectar chuva forte e deixar ele melhor. Mexer no algoritmo, ajustar, treinar de novo, tentar talvez rodar em uma máquina melhor, mais potente. Só que não estava funcionando direito. Eu mexia, ajustava, trabalhava um pouco o modelo, mas o modelo continuava errando. E o pior, eu não entendia o porquê. Parecia que por mais que eu melhorasse o algoritmo, tinha alguma coisa travando. Até que, em um certo ponto, eu parei e dei um passo atrás. E aí eu percebi uma coisa que eu tinha simplesmente ignorado esse tempo todo. Antes de eu ficar melhorando o modelo, eu precisava responder uma pergunta bem básica. O que é, afinal, uma chuva extrema? Que régua eu estou usando para dizer isso aqui é extremo, isso aqui não é? E aí foi aí que tudo mudou. Mas para essa história fazer sentido, deixa eu te explicar rapidinho como é que a gente detecta a chuva hoje em dia. O ideal seria ter radar, sensor em todo lugar, medindo a chuva, né? Como é que é o comportamento dela aqui exatamente no chão, né? Ela chegando no chão. Só que isso é caríssimo. Tem região no Brasil e no mundo que quase não tem nada disso. Então não dá para cobrir todo o planeta, né, desse jeito. A solução que se usa é satélite junto com inteligência artificial. Funciona mais ou menos assim. O satélite observa o planeta lá de cima e mede sinais das nuvens, né? A temperatura do topo dela, a estrutura, coisas que têm a ver com chuva que está caindo lá embaixo, né? Vento, várias informações aí que pode, né, nos ajudar a identificar essa chuva. Aí a inteligência artificial aprende a ligar esses sinais à quantidade de chuva. Ela olha a imagem e estima. Aqui embaixo deve estar chovendo tanto. Não é o mundo ideal, mas é o que dá para fazer. É barato, cobre todo o planeta e é em cima de tudo isso que muita gente trabalha para tentar melhorar. E foi exatamente aí que eu fiz o teste que mudou o meu trabalho. Eu peguei três modelos diferentes de inteligência artificial e peguei três formas diferentes de definir o que é a chuva extrema. Três réguas diferentes. E fui combinando, fui trocando. Sempre o mesmo modelo e mudando só a régua. E o que encontrei me surpreendeu de verdade. Só de trocar a régua, sem mexer absolutamente nada no modelo, o resultado mudava muito mais do que quando eu passava semanas inteiras tentando melhorar o modelo. Para você ter uma ideia do tamanho disso, é como se eu passasse um ano inteiro turbinando o motor de um carro, gastando energia, dinheiro, tempo e no fim descobrisse que só calibrar o pneu fazia muito mais diferença na corrida. O motor nessa história é um modelo de inteligência artificial. O pneu é a régua, a definição do que é chuva extrema. E a régua pesava de 4 a 9 vezes mais do que quando eu ajustava o modelo. Mas por que será que essa régua pesa tanto? Volta comigo lá para aquela chuva no começo do vídeo. O que conta como extremo muda de lugar para lugar, e muito.
Em São Paulo, 10 milímetros de chuva por hora já é bastante, já chama muita atenção. Na Amazônia, quando eu falei, chove tanto que isso é rotina, não é nada demais. Já no Nordeste, no semiárido, onde chove pouquíssimo, às vezes 5 milímetros por hora já é o bastante para virar um desastre. Olha o gráfico, a mesma linha dos 10 milímetros passa bem abaixo da Amazônia, fica no meio em São Paulo e no Nordeste ela nem alcança. Então pensa comigo, se você pega uma régua feita para uma região e aplica numa região totalmente diferente, você acaba ensinando um modelo com um exemplo que não faz sentido para aquele lugar. E aí ele erra. Mas não é porque o modelo é ruim, é porque a régua estava errada desde o começo. Porque tudo isso é sério de verdade? Por dois motivos. O primeiro é uma questão de vida. Chuva extrema não é só transtorno. Ela alaga cidades, desliza morro, derruba ponte, deixa a gente ilhada, sem luz, sem água, sem nada. Você lembra de Petrópolis, em 2022? Foram mais de 230 mortes em poucas horas de chuva, uma das maiores tragédias da história da cidade. Em Rio Grande do Sul, em 2024, cerca de 2,5 milhões de pessoas atingidas, mais de 440 mil tiveram que sair de casa e mais de 60% do território do estado foi afetado. Só no Brasil, em 3 décadas, quase 92 milhões de pessoas já foram atingidas por esse desastre, ligado, no caso, à chuva. Então, quando o modelo falha, bem na hora de avisar de uma chuva perigosa, não é um número em uma tabela, é gente sem aviso, é cidade sem tempo de se preparar. O segundo motivo é uma questão de justiça científica. Hoje, muito grupo de pesquisa fica comparando modelo. Um diz: meu modelo é melhor do que o seu para detectar chuva extrema. Mas muitas vezes, cada um usou uma régua diferente para definir o que é extremo. É como comparar dois corredores que correm distâncias diferentes e dizer que um foi melhor do que o outro. Não dá. Sem a mesma régua, a comparação não te diz quem é o melhor modelo. Ela apenas te diz quem usou a régua mais fácil. Então, o que eu defendo no meu trabalho é uma coisa simples. Antes de sair tentando melhorar os modelos de inteligência artificial, a gente precisa parar e definir direito o que é chuva extrema. E, de preferência, fazer isso região por região, porque cada lugar é diferente. E para onde isso tudo vai? Meu trabalho é o primeiro passo. Ela mostra com números, com dados concretos, que essa régua importa muito mais do que as pessoas imaginavam. Daqui para frente, eu quero testar isso em mais regiões do mundo, para entender melhor como a chuva extrema muda de um ponto para o outro. E tem um passo maior. Hoje a gente detecta a chuva que está acontecendo. O objetivo lá na frente é conseguir prever as chuvas que ainda vêm por aí. Mas isso só vai funcionar direito se a régua estiver certa, desde o começo. Por isso, o sonho é transformar isso numa espécie de receita, um padrão que todos os grupos possam usar antes de construir os modelos deles. Porque o objetivo final desse trabalho é prever melhor uma chuva extrema e dar mais tempo de aviso para as pessoas, e evitar com que as pessoas corram menos risco durante esses eventos. Eu sou Gustavo Cassimiro e esse é meu projeto de mestrado na Unicamp, com orientação do professor Márcio Teixeira. Muito obrigado por assistir até aqui.